Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Na pauta, a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação na cidade de Petrópolis. No destaque, temos aqui o nosso convidado, nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Ayrton Coelho, que vai falar sobre o supercomputador que será instalado aqui na cidade de Petrópolis. Quais são os problemas, as perspectivas, os desafios e os objetivos da instalação desse supercomputador aqui na cidade. Na agenda tecnológica teremos Bruno Nascimento falando sobre seminários, eventos, encontros na área de ciência e tecnologia. Eu sou Márcio Campos, esse é o programa Ciência em Movimento. Seja bem-vindo, fique com a gente. Dona Valéria, cadê o removedor que eu pedi pra senhora comprar, Dona Valéria? Ih, Claudinha, tava muito caro, não comprei não. Ué, mas meu limpa-vidro a senhora pode comprar, Dona Valéria? Limpa-vidro não tinha no supermercado não, tava em falta. Eu não falei que produtos de limpeza tem lugar certo para comprar? É na Casa da Limpeza, Dona Valéria. Venha e aproveite as ofertas da Casa da Limpeza. Os melhores produtos com preços imbatíveis. Estacionamento próprio, Rua Quissamã, número 1931. Aprendeu, Dona Valéria? Casa da Limpeza, sua melhor escolha. GM Refrigeração, manutenção corretiva, preventiva e instalação na área de refrigeração comercial, industrial e ar-condicionado. Com mais de 1.000 aparelhos instalados e 100 câmaras frigoríficas para vários fins. Nossa empresa mantém contato de manutenção com as principais indústrias e comércios da cidade. Profissionais qualificados, orçamento sem compromisso. GM Refrigeração, há 36 anos, prestando serviços com qualidade e eficiência. GM Refrigeração. Invista no seu futuro. Se destaque no mercado de trabalho com os cursos que o ICB oferece. Técnicos em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e arte dramática. Profissionalizantes em web design, AutoCAD, programação, entre outros. Além de 250 cursos de pós-graduação à distância. ICB, para quem busca algo mais em educação. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Ayrton Coelho. Mas antes da entrevista, que o secretário vai falar para a gente sobre a vinda do supercomputador para a cidade de Petrópolis, temos a nossa agenda tecnológica com o Bruno Nascimento. Bruno, é contigo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ayrton. Bom dia a você que nos assiste. Entre os temas de relevância essa semana, nós podemos dizer que o CIEE está comemorando 50 anos. Quem está comemorando aniversário no dia 20 de fevereiro é o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. São 50 anos dedicados à formação profissional da juventude. Desde a sua fundação, são 13 milhões de estudantes encaminhados a estágio e 180 mil jovens de 14 a 24 anos inseridos em programas de aprendizagem. Em Petrópolis, o CIEE fica na Avenida Dom Pedro I, 374, no centro. Telefone para contato 2243-4873. E hoje também, Márcio, é o dia que a FATEC está encerrando as inscrições para os cursos gratuitos. As inscrições para os cursos gratuitos de formação inicial e continuada oferecidos pelo Centro em Educação Profissional de Tecnologia da Informação, o CPTI Petrópolis, está oferecendo 300 vagas em vários cursos de informática. Lembrando que há necessidade de alguns pré-requisitos que podem ser verificados no site da própria FATEC, que é o www.faetec.rj.gov.br. Depois que as pessoas tiverem se inscrito, que tiverem inscritos no curso, haverá um sorteio e depois do sorteio, as pessoas poderão ir no próprio CPTI, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, 335, no Quitandinha, para fazer a sua matrícula. Maiores informações ou mais esclarecimentos, as pessoas podem ter pelo telefone 2235-1079. Falando ainda sobre o CPTI,
lá funciona a FAETERJ, né? A Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. E em Petrópolis, né, os alunos Nicolas Balanda, João Paulo Lacerda e Guilherme Rodrigues montaram uma empresa especializada em computação gráfica e jogos. E eles conseguiram agora passar no processo seletivo do Laboratório Nacional de Computação Científica para terem a sua empresa lá incubada. Um outro aspecto importante, né, é que as empresas, a partir de julho, farão as suas declarações em sistema digital unificado, né? Todas aquelas que declaram imposto de renda pelo lucro real passarão a enviar eletronicamente por um só canal, de forma unificada e padronizada, todas as informações sociais que são hoje obrigadas a prestar isoladamente para 4 órgãos federais, em formatos e periodicidades diferentes, que são o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, INSS e Receita. Tudo através do Sistema Público de Escrituração Fiscal. A partir de dezembro, né, as pequenas e médias empresas que declaram imposto de renda pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional já serão obrigadas a prestar essas informações pelo novo formato. Isso requer uma estrutura tecnológica que vai do software à conexão com a internet, o que em muitas regiões será praticamente impossível ou, no mínimo, difícil de execução. Demandará também tempo suficiente de aprendizagem para as pequenas empresas e escritórios de contabilidade de áreas menos favorecidas. Então, até mesmo esses cursos da FAETEC que estão sendo oferecidos é uma oportunidade das pequenas empresas começarem a ter maior contato com a parte de informática, né? Também, durante a próxima semana, o Rio irá sediar o encontro para internacionalizar empresas de tecnologia da informação. No dia 13 de fevereiro irá ocorrer o 6º Encontro Empresarial Internacionalização de Empresas de Tecnologia da Informação, organizado pela TI Rio em parceria com a RioSoft. O evento tem como seu principal objetivo proporcionar uma troca de experiências e dicas para resultar em melhorias na gestão das empresas. Na ocasião, o executivo convidado, Álvaro Cisneros, diretor de operações de mercado internacional da TOTUS, irá conduzir uma palestra e em seguida será aberto um espaço para debates e troca de experiência entre os participantes. O encontro ocorrerá entre 10 ao meio-dia no auditório da TI Rio, a Rua Buenos Aires, 68, 14º andar, centro do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas por e-mail inscrições@tirio.org.br. Hoje também vai ser tema aqui da nossa entrevista, né, que o supercomputador da Bull será instalado em Petrópolis. Até junho será instalado em Petrópolis o maior supercomputador da América Latina, no LNCC, produzido pela empresa francesa Bull. Uma das razões para a vinda do equipamento foi a solução conseguida por parte do município, através da prefeitura, em instalar a rede metropolitana de alta velocidade. O projeto estava estagnado desde 2010 e agora, no fim de 2013, em apenas 3 meses, os problemas foram solucionados, demonstrando para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que a cidade tem condições de receber o supercomputador. E por fim, Márcio, a reunião do Parque Tecnológico da região serrana será no LNCC, né? O LNCC também irá receber na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, entre 9 ao meio-dia, no núcleo acadêmico, a reunião do Parque Tecnológico da região serrana. Entre os assuntos em pauta, haverá uma apresentação da Ana Hoffmann, coordenadora da Firjan, que falará sobre as ações de suporte para o segmento de software nos parques tecnológicos do estado do Rio de Janeiro. O LNCC, para quem não sabe, é sediado na Avenida Getúlio Vargas, 333, Quitandinha, Petrópolis. Telefone para contato 2233-6000. Márcio, é com você. Obrigado, Bruno. 2 destaques, então, a gente ressalta. Primeiro, o encerramento das inscrições dos cursos de formação inicial continuada da FAETEC, que se encerram hoje, e na próxima semana, na terça-feira, o encontro de empresários e participantes do Parque Tecnológico da região serrana, lá no LNCC. Nós agora vamos, né, temos aqui nosso convidado, Ayrton Coelho, vamos para a entrevista com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia. Bom, secretário Ayrton, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Está inaugurando o nosso programa aqui, um espaço para ciência e tecnologia, educação e inovação dentro da cidade. E a gente está instalando, né, a gente viu que a Secretaria foi instalada, criada praticamente. No ano passado, em maio, temos aí quase um ano de Secretaria de Ciência e Tecnologia. Qual a importância da Secretaria de Ciência e Tecnologia assim, ter uma secretaria para a cidade de Petrópolis? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos.
Assim, a importância do ponto de vista do governo é dar foco num setor tão importante no município de Petrópolis como a área de ciência e tecnologia, né? Então, por conta disso, o prefeito resolveu criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia para ter o foco específico. E esse foco está dividido em 3 grandes pilares. Um é enxergar a prefeitura do ponto de vista de gestão interna, como a tecnologia, quando a gente fala de TIC, né, tecnologia da informação e comunicação, pode melhorar a gestão pública. Então, existem ações específicas da Secretaria de integrar os sistemas e de melhorar a gestão pública aplicando tecnologia internamente. O segundo grande pilar da Secretaria é com relação aos benefícios, quais são os programas que a Secretaria pode proporcionar que tragam benefício aplicando tecnologia ao cidadão, como a gente está falando de conectividade, como a gente está falando do próprio supercomputador, ou seja, o que a Secretaria pode fazer para beneficiar as empresas de tecnologia que virão a ser instalados na região e que já estão aqui. E o terceiro pilar é a promoção de ciência e tecnologia, quando a gente está falando de capacitação, de como a Secretaria de Ciência e Tecnologia influencia em várias áreas do conhecimento, em várias outras secretarias, como é o caso dos Centros de Inclusão Digital, entre outros assuntos. Então, a Secretaria está organizada em programas para exatamente nesses 3 grandes pilares. Uma visão interna, uma visão externa e uma visão de promoção de ciência, tecnologia e educação. Com a criação da Secretaria, nós temos então um orçamento próprio, correto? Sim. Que pode ser destinado a esse setor. O que você pode falar para a gente? Quais são os grandes projetos hoje que você gostaria de destacar aqui para a gente dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Olhando esses 3 pilares, assim, a gente tem projetos internos importantes, a gente está fazendo mudanças nos sistemas internos da Prefeitura para melhoria de gestão. Recentemente a gente acabou de fazer um edital de licitação para a informatização de toda a saúde, né, porque isso antigamente era tocado pela Secretaria de Saúde e com a existência da Secretaria de Ciência e Tecnologia, todas as decisões de TIC passaram a ser responsabilidade da Secretaria. Então a Secretaria está promovendo um grande projeto de informatização, não só informatização, né, do ponto de vista de implantação do sistema, mas também interligação. A gente vai criar uma grande rede interligando todos os postos de saúde e unidades de saúde do município, para permitir que a gente melhore a gestão de saúde, que é um ponto importante para o atendimento ao cidadão. Então, assim, esse é um projeto extremamente importante e é prioritário do governo e é tocado pela Secretaria. Existem outros projetos, não tão grandes quanto esse, mas que têm influência direta, como a promoção, por exemplo, de Wi-Fi. A gente vai ter vários hotspots de Wi-Fi, de wireless, né, de rede sem fio, para permitir o acesso gratuito na cidade. A gente já começou esse projeto. A previsão é terminar até o final desse mês de fevereiro. Eles vão ser instalados aonde? Onde é que vai ter Wi-Fi na cidade de Petrópolis? Basicamente na Rua do Imperador, na Praça da Liberdade, que está sendo reformada, na Praça Dom Pedro, Praça dos Expedicionários, em frente ao Teatro Municipal, na Praça da Câmara, em frente à Câmara Municipal. No Palácio de Cristal, que já existe, a gente está refazendo os links para melhorar exatamente a conectividade. No Parque de Exposição de Itaipava. São parques públicos em que a gente tem grande concentração de turista e cidadão petropolitano que às vezes necessita de um acesso à internet gratuito. No Quitandinha não vai ter, não? Ainda não, mas a gente tem projeto para colocar lá também. Tá? Nessa primeira fase a gente contemplou basicamente o centro histórico e as principais praças, mas a gente tem projeto para expandir isso para as outras áreas do município. Só explicando um pouquinho o que é o Wi-Fi para o nosso público, né? O Wi-Fi vai permitir o acesso à internet, aquele usuário que tem um smartphone, um tablet ou até mesmo um notebook, e ele vai ter um sinal de rede sem fio para que possa permitir ele se conectar à internet gratuitamente. Ok. A gente tem um outro projeto, né? A gente teve agora recentemente uma notícia, né, lá em Brasília, que foi um projeto de relação entre o Brasil e França, onde vários acordos foram assinados, né, de tecnologia, entre eles o reforço, né, na área nuclear, né, do submarino nuclear. Exato. E entre eles a computação de alto desempenho aqui no Brasil, e isso acabou, né, sobrando um pouco aqui para Petrópolis, já que Petrópolis vai receber um supercomputador da Bull, que vai ser instalado lá no Quitandinha, um projeto junto com a LNCC. Nós temos 2 outras cidades que
estavam competindo, né, Brasília e Campinas, e Petrópolis acabou ganhando. Vamos ver aqui o nosso sobreponto, que vai completar a nossa informação. Vamos. Okay. Então, aí tivemos, em dezembro do ano passado, né, a visita do presidente da França aqui no Brasil, né, a Dilma se encontra com o presidente, e nesse encontro é celebrado uma série de acordos entre Brasil e França. Né? Como nós já comentamos aqui, dentro desses acordos estavam aí a questão do submarino nuclear brasileiro, né, questões aeroespacial, a participação de nossos alunos lá na França, né, em programas de pós-graduação e emprego também, depois da pós-graduação. E, dentre esses programas, estava a questão de um plano de trabalho, né, para aquisição de supercomputador da BUL. Né, instalação em 2 centros de pesquisa, um aqui em Petrópolis, em parceria com o LNCC, e o outro no Rio de Janeiro, em parceria com a COP. Né. Então, Ayrton, eu queria primeiro, né, te indagar, né, o que faz um supercomputador? O que ele pode resolver para a gente? Como é que ele pode auxiliar a cidade de Petrópolis? Na verdade, um supercomputador... Então, vamos lá, Ayrton. Na verdade, um supercomputador, né, tem uma alta capacidade, que a gente chama de computador de alto desempenho. Esse computador que está sendo especificado, me parece que são 2 petaflops, ou seja, são 2 quatrilhões de operações por segundo. E as empresas que necessitam de computação de alto desempenho usariam esse computador para fazer simulações ou estudos que precisam de cálculos muito rápidos, como até mesmo criptografia ou coisas nesse sentido. No trabalho da prefeitura, na verdade, para viabilizar esse supercomputador para Petrópolis, eu digo que foi coadjuvante. Né? Grande parte desse trabalho foi feito pelo LNCC, especificamente pelo professor Pedro Dias. Ele é um entusiasta do assunto. Já vem trabalhando nesse assunto há muito tempo. Ele vem trabalhando nesse assunto há anos, e ele liderou isso com uma capacidade impressionante. E a gente, na verdade, o município esteve com o Pedro, com os executivos da BUA, por 2 ocasiões, e nessas ocasiões a gente removeu barreiras. Né? O que precisa? Precisa de energia elétrica. Ok, vamos colocar a concessionária sentada na mesa para que a gente possa resolver qualquer empecilho. Precisamos de espaço para que a BUL coloque um centro de pesquisa em Petrópolis. Ok, a prefeitura está à disposição a ter o espaço para que tenha o centro de pesquisa. Então, na verdade, a gente tem um papel de coadjuvante para facilitar o processo. Né? Esse eu acho que foi o papel mais importante, e aí para que a gente garanta que esse supercomputador esteja em Petrópolis. Né? A vinda desse computador, o que eu acredito particularmente, é que vai atrair outras empresas para cá, para que elas estejam próximas do supercomputador, porque elas precisam acessá-los para poder rodar algum programa, ou rodar alguma análise, ou alguma simulação que precisa de computação de alto desempenho. Então a gente tem um outro importante projeto, que é a rede metropolitana de alta velocidade, que vai permitir que a gente instale empresas em Petrópolis ao longo desse anel. Que já está funcionando, correto? Que já está funcionando. A gente só não inaugurou formalmente, vai inaugurar agora, nos próximos meses. Mas a rede já está funcionando, já está interligando a Fiocruz, algumas universidades, alguns institutos de pesquisa que estão em Petrópolis. E ela garante para a gente capilaridade para instalar empresas ao longo desse anel, que sai do Quitandinha, vai até o centro da cidade e volta pelo Valparaíso. Quer dizer, esse anel possibilita que as empresas não fiquem concentradas em um só ponto, elas podem estar espalhadas ao longo desse anel de rede. Exatamente, isso alinhado exatamente ao pensamento do Parque Tecnológico da região serrana, em que a gente tem um conceito de parque aberto, em que a gente não está concentrando todas as empresas em uma determinada região. Então, se eu tenho uma empresa de tecnologia, ela deseja se instalar no município, ela pode se instalar próximo aonde está essa rede, que a gente vai permitir que ela tenha acesso ao supercomputador através da mesma. Né? Então, na verdade, são alguns projetos que estão conectados com o pensamento do Parque Tecnológico. Na verdade, essa rede metropolitana é um projeto que a gente não vê assim explicitamente, mas é um projeto de infraestrutura muito importante para a cidade. Exatamente. Né? Eu digo assim, é um projeto... É uma rede de fibra ótica, são 24 pares de fibra ótica lançados, são 25 quilômetros de fibra lançado ao longo do município.
ela tem impacto direto nas instituições de ensino e pesquisa, interligando essas instituições do município, para permitir que elas tenham acesso à internet em alta velocidade. Quando a gente está falando de alta velocidade, nós estamos falando de 1 gigabit que está conectado hoje nessa rede. A gente está estudando algumas formas de ter uma redundância desse circuito, né, através de uma ligação para o estado de Minas Gerais, através de Juiz de Fora. Hoje essa ligação vem do Rio para Petrópolis, e a gente espera ter, inclusive, uma redundância para ter uma alta disponibilidade nessa rede. Hoje em dia, quais são as instituições que estão ligadas atualmente à rede metropolitana? Hoje em dia a gente tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, a gente tem o Cefet, no centro da cidade, a Universidade Católica de Petrópolis, Benjamin Constant e Barão do Amazonas, o Museu Imperial, a Fiocruz e a própria Prefeitura, né? Então, esse é o conjunto de instituições que estão conectadas na rede. A Prefeitura administra 2 pares de fibra dessa rede, o Estado tem mais 2 pares, e a gente tem uma conversa com o Estado para poder expandir essa rede através do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico para outras regiões da cidade, para permitir a interligação de outras instituições que ainda não estão ligadas. Há muito tempo atrás, né, quando foram criados os primeiros computadores, o ENIAC, né? E aí, quando ligaram o ENIAC, né, disseram que a luz da cidade ia acabar, né, ia ter um monte de problema, né? Aqui em Petrópolis, como é que isso vai acontecer? Na verdade, a gente teve uma conversa com a Ampla, e a Ampla assumiu o compromisso de fazer o atendimento da rede por 2 circuitos até o Laboratório Nacional de Computação Científica. Então, existe uma demanda solicitada à Ampla, e existe um projeto a ser executado para que essa demanda seja atendida lá no laboratório. Na verdade, por 2 circuitos que atendam essa demanda. Então, esse foi o compromisso que foi firmado, e que Petrópolis apresentou esse compromisso no Ministério, dizendo que a gente tem condições, tem infraestrutura para poder atendê-lo. Agora, a gente chega aqui, vai ter instalado um supercomputador aqui na região. E como é que o nosso jovem pode participar desse processo, né? Como é que ele pode se engajar? Ele tem que fazer vestibular de engenharia, tem que fazer vestibular de computação. Como é que ele vai poder se engajar a longo prazo, participar? Porque não vem só o supercomputador, vem um centro de pesquisa da BUL, né, para se instalar aqui em Petrópolis, né? No projeto tem um centro de pesquisa da BUL. A BUL é uma empresa francesa, e é centro de pesquisa focado em computação de alto desempenho. Para que todos possam entender, na verdade, os programas que a gente faz hoje para um computador tradicional são um pouco diferentes com um supercomputador, porque a gente, na verdade, muda o paradigma de programação para uma computação chamada de computação paralela. Então, a gente tem que pensar em algoritmos diferentes, pensar em criar programas de forma diferente, que ele faça uso da melhor forma possível de vários milhares de processadores disponíveis nesse supercomputador. Então, na verdade, a gente vai ter uma nova área de capacitação de educação no município, formando jovens a desenvolverem algoritmos diferentes. Eu acho que o Brasil tem uma grande possibilidade, e Petrópolis, especialmente por estar próximo, né, porque o supercomputador está aqui, ser um destaque nacional, e formar jovens, formar novos métodos ou novos algoritmos de computação paralela. Está vindo a UF para cá se instalar, já temos a UCP na área de engenharia, temos a FAETEC com curso de tecnologia na área de informática, temos o Cefet também no curso de engenharia. CVT. Quer dizer, tem os CVTs, as oportunidades são grandes em Petrópolis para o nosso jovem. Exato. Uma última pergunta, Ayrton, qual a sua marca? O que você quer deixar, né, assim, como legado? Eu sei que estamos no comecinho de um processo ainda, né, tem mais 3 anos pela frente, e você tem feito um trabalho muito, né, acertado da Secretaria, mas, enfim, qual é a marca que você quer deixar, né, na Secretaria? Assim, o grande legado que eu acredito é que a gente tenha programas estruturantes que sejam perenes, que atravessem governos e que possam beneficiar o município de alguma forma e que não sejam desmontados, né? Então, a gente tem um cuidado de colocar alguns desses programas em lei e no orçamento, e a grande marca é exatamente permitir com que o jovem tenha oportunidade em Petrópolis de estudar, de se fixar e ter emprego e renda na área de ciência e tecnologia em Petrópolis. Então, a gente tem vários programas estruturados, e a gente está construindo programas que parecem isolados, mas que vão se conectar no futuro próximo. A gente vai ligar esses pontos no futuro, né? Então, esse eu acho que é o grande legado que a gente pode deixar
é deixar uma educação de qualidade na área de ciência e tecnologia para o município, deixar uma infraestrutura e melhoria na gestão pública do município, usando tecnologia. Ayrton, muito obrigado por aceitar nosso convite, parabéns pela sua atuação frente à Secretaria de Ciência e Tecnologia, obrigado pela sua companhia, hoje no nosso programa Ciência em Movimento. Você já sabe, toda terça-feira, 9 da manhã, estaremos aqui no programa Ciência em Movimento. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado.